Familiar, vamos falar sobre vendas? Vamos falar sobre vendas sem roteiro, mas com eficiência, com coerência, com eloquência e com profundidade. Pega a visão, cara. Durante muitos anos, a principal coisa que eu quero te alertar aqui é o seguinte: eu quero que você se torne, se você não era até então, que a partir daqui você se torne um profissional que vende ativamente, um profissional com entendimento sobre vendas e com pulso de vendas e que se porta e se posiciona como um vendedor, que assume esse fardo, que veste essa roupa de vendedor, que entende que a sua função no negócio também é essa, e é uma das principais funções suas dentro do negócio, que você deve se portar ativamente. Vendas para você não pode ser uma incógnita, não pode ser uma aventura, não pode ser um porém, não pode ser um quando der tempo, um se der tempo, tem que ser uma prioridade. Você precisa ser comercialmente ativo e não apenas passivo. Foi boa essa sequência, hein? Sem roteiro. Pega a visão, meu time. Durante muitos anos eu me enganei com a seguinte sabotagem, né? Eu não preciso vender ativamente porque eu faço um bom trabalho de marketing e o meu cliente vem até mim. E é isso que eu quero para a Sandy, é isso que eu quero para a minha produtora. Um bom trabalho de marketing que vá fazer com que o cliente venha até mim, para que eu não precise ir atrás dele, eu não precise ofertar, prospectar, vender, bater na porta, me oferecer. Isso não faz parte do que eu quero para o meu branding, para o meu posicionamento, para a minha percepção de marca. Esse era o meu discurso antigo. E com esse discurso eu fiquei durante anos. Eu carreguei durante anos esse discurso. O que, por um lado, foi bom, e porque me forçou a fazer um bom trabalho de comunicação, um bom trabalho de marketing, para que, de fato, esses clientes viessem. Certo? Então, teve esse lado bom. Falei, já que eu não vou ativamente, eu preciso fazer um puta trabalho aqui de social, de presença digital, de marketing, para que os clientes venham. Para que as recomendações... E preciso entregar um puta trabalho para que eu seja recomendado, porque é o meu único canal de... Se tornam... Essa presença digital e a recomendação se tornam meus únicos canais de aquisição de cliente, uma vez que eu não tenho vendas ativas acontecendo. Teve esse lado bom? Teve. Mas teve um lado ruim que eu não utilizei o que é e o que pode se tornar, e o que naturalmente é, e o que potencialmente é o melhor canal de aquisição de clientes que a sua produtora, que o seu negócio pode ter, que é a prospecção ativa, que é construir e estruturar uma máquina de vendas. E o que eu não me atentei na época, e o que eu fui negligente na época, e o que eu fui ingênuo na época, e o que eu fui burro na época, é que não é ou um ou outro. Eu poderia ter os dois. Eu poderia ter essas duas frentes rodando há muitos anos. Se eu já tivesse há muitos anos essas duas frentes rodando, os meus resultados teriam sido outros. Eu teria acelerado o resultado. Eu teria construído muito mais coisa há muito menos tempo. Eu demorei para estruturar um time comercial, uma força comercial. Eu demorei para me portar como um vendedor da Sandy. Eu demorei muito para fazer isso. Eu perdi tempo e eu perdi dinheiro. Família, você pode e deve ter um excelente trabalho para você ser recomendado. Ninguém está mexendo nisso, não é para mexer nisso. Faça um puta trabalho, atenda muito bem seus clientes para que você seja indicado. Você pode e deve fazer um excelente marketing para que os clientes venham até você, para que os clientes se atraiam pela sua comunicação e façam questão de você. Pode e deve, eu não estou falando para você mexer nisso. Muito pelo contrário, fomente isso, potencialize isso, aprimore isso. Mas você não pode colocar isso à frente ou por fazer isso você deixar de fazer o que comercialmente falando e a nível de resultado é o que mais te gera conversão, é o que mais tem potencial para te gerar conversão, que é o trabalho de prospecção ativa, que é um trabalho comercial, que é a implementação de uma máquina de vendas, pelo fato de ser o único que você consegue controlar e tornar previsível. Familiar,
Interrompendo esse vídeo rapidinho para te passar uma visão importante, te fazer um convite. Eu estou vindo para a minha primeira imersão presencial, imersão experimento, acontece dias 2, 3 e 4 de maio em Alphaville, São Paulo. Já está chegando e é super importante que você garanta o quanto antes a sua cadeira. Vamos juntos construir seu modelo de produtor audiovisual, criar uma cultura de autocrescimento e acelerar seu faturamento. De ponta a ponta, juntos, tudo que você precisa para sair de lá com a sua produtora estruturada, renovada, com as estratégias feitas para cada uma das áreas que movem esse negócio. Eu estou vindo para a maior e melhor entrega da minha vida como mentor, como educador até hoje. Vai ser o ponto mais alto da nossa história aqui na Academy by Sandy. O ponto mais alto de encontro da nossa cultura, do nosso movimento, de novos líderes, de novos empresários do mercado audiovisual. Vai ser super importante que você faça parte disso. É para você entrar de um jeito e sair transformado. Essa é a única promessa que eu te trago. Você vai sair diferente desse experimento. Imersão Experimento, 2, 3 e 4 de maio. QR Code na tela, clica, pega todas as informações que você precisa e garante a sua cadeira. Essas vendas ativas, conforme você faz, aperfeiçoa, aprimora e evolui essa sua inteligência de vendas, essa sua inteligência comercial, a tendência é que ao longo do tempo ela vá se tornando previsível, ao ponto que você controle alguns indicadores, você controla o seu esforço de venda e você começa a ter retornos exatos ou próximos, você consegue ter indicadores que medem a performance dessa máquina de vendas e que te trazem previsibilidade de receita. Você começa a entender que a cada 100 mensagens enviadas, você obtém 10 respostas, consegue marcar 5 reuniões e consegue fechar 2 novos contratos. Exemplo. Ou seja, se eu mandar 200 mensagens, eu vou ter 4 novos negócios. Se eu mandar 300... Se eu fizer 300 prospecções, eu posso ter 6 novos negócios. Exemplo. Essa é a inteligência de uma máquina de prospecção ativa, entre outras frentes de comerciais, entre outros canais de aquisição que você pode e deve, que são mais ativos do que passivos e que você pode e deve fomentar, investir, se aperfeiçoar, implementar. Mas tudo parte de inteligência em vendas, de uma mentalidade de vendas, de você assumir o posto de vendedor. E sabe por quê? Você pode ser que você se recuse a isso, e eu também me recusei a isso durante alguns anos no negócio, sendo muito sincero com o que eu pensava na época também, e com as minhas limitações. Família, né? No fundo eu tinha medo. Eu tinha vergonha de vender, eu tinha medo de ouvir não. Eu tinha receio em ouvir não, eu não queria ouvir não, eu não queria que eu batesse numa porta e ela não se abrisse, eu tinha vergonha e medo e nervosismo de fazer um pitch de vendas, porque eu não sabia fazer aquilo, eu tinha uma certa vergonha, um certo medo. E isso me travou. E isso fez com que eu criasse todo um discurso na minha cabeça de que aquilo não funcionava ou que aquilo não funcionaria para mim, mas na verdade era medo. E talvez você esteja no mesmo momento, talvez você esteja com a mesma mentalidade, talvez você esteja com o mesmo medo. Talvez você tenha criado um discurso para você de que vendas ativas não funcionam, mas você não tentou o suficiente, você não se aprimorou, ou você simplesmente tem medo de fazer. Tem receio de fazer, não sabe fazer, não tem o conhecimento para fazer. E por não ter o conhecimento, você ainda não obteve os resultados. E por não obter os resultados, você criou um argumento na sua cabeça, uma defesa na sua cabeça de que isso não funciona. Mas eu estou aqui para te falar que funciona. Eu estou aqui para te falar, família, que funciona e que funciona muito. E que pode se tornar a maior fonte de aquisição de novos clientes do seu negócio, se implementado com frequência e com inteligência e validado ao longo do tempo. Pode se tornar, as vendas ativas podem se tornar a maior fonte de aquisição de novos clientes do seu negócio, a maior fonte de entrada de receita do seu negócio. Não negligencie isso, não ignore isso. A minha mensagem hoje é sobre isso, não ignore isso. Não seja passivo nas vendas. Ser passivo nas vendas, de verdade, eu vou falar isso do fundo do meu coração para o seu bem, é infantilidade, é imaturidade, é burrice, família. Você ter um negócio e você não trabalhar vendas é incoerente com as premissas de um bom negócio, do que um negócio precisa para se sustentar, para sobreviver, para viver, para prosperar, para crescer, para evoluir. Vendas, cliente novo, dinheiro entrando.
Dinheiro entrando no caixa resolve todo e qualquer problema de um negócio. Você precisa de mais dinheiro entrando, de mais cliente entrando, você precisa aprender a controlar suas vendas, você precisa aprender a fomentar suas vendas, você precisa de um time ativo de vendas, ou você precisa que você estar ativo nas vendas. E é por isso que, aí conectando com pauta que já foi de outro vídeo nosso, é por isso que você precisa aprender também aprender a delegar, para você ter tempo dedicado para dedicar às vendas. Eu pude dedicar meu tempo a construir uma máquina de vendas na Sandy, que hoje ela é composta por mais profissionais além de mim. Eu tenho pré-vendedores, eu tenho outro closer junto comigo, eu tenho um responsável pelas planilhas e pelos orçamentos, eu tenho um time comercial comigo. Mas eu consegui ter tempo para dedicar meu tempo a isso. E primeiro eu fazer tudo isso sozinho, para depois eu aprender a fazer isso, para depois eu construir esse time, porque eu aprendi a delegar lá atrás. Porque eu aprendi a delegar, porque eu capacitei as pessoas, porque eu confiei nas pessoas, porque eu estruturei processos, porque eu me perguntei o que eu preciso deixar de fazer para que eu faça o que é mais importante, e eu aloquei o meu tempo em vendas e consegui criar essa máquina de vendas. Recomendação, família, essa máquina de vendas, ela inicialmente, idealmente, pode e deve e precisa ser criada por você. Coloca a mão na massa, faz. Vai lá você fazer os pitches de venda que você precisa aprimorar. Vai lá você ter esse tato com o cliente, esse contato, essa conexão. Vai lá você mandar essas mensagens de prospecção por e-mail, por WhatsApp, por onde for. Vai você se aperfeiçoar e aprender a fazer isso, para depois você saber delegar para esse time, saber montar um time. Depois você vai ter um pré-vendedor fazendo a parte mais chata, ali, mais difícil, que é essas 100 mensagens para 100 possíveis clientes, essa pesquisa desses e-mails e telefones, onde está esse cliente, quem é esse cliente, onde eu encontro esse cliente. Né? Você vai ter um pré-vendedor fazendo isso, mas primeiro você precisa fazer, cara. É importante que você passe por isso. É importante que você saiba fazer isso. Não necessariamente é importante que você faça isso a vida toda, mas é importante que você saiba fazer isso, depois você coloca o seu time para rodar. Hoje eu não faço mais a pré-venda, não sou eu mais que mando as mensagens, mas eu supervisiono essa área, eu qualifico essas mensagens, eu reviso essas mensagens com o meu pré-vendedor, eu vejo os resultados que isso está sendo gerado, quais os e-mails estão sendo abertos, quais não estão sendo. Eu metrifico, avalio, aperfeiçoo, aprimoro, eu lidero estrategicamente essa área e o time opere para que um dia você possa liderar. Seja vista a camisa de vendedor, vista a roupa de vendedor, com todos os desafios e as dificuldades e os ônus e os bônus que essa função vai te trazer. Assuma que você é um vendedor, assuma que você é um cara de vendas, é um profissional de vendas, é uma pessoa de vendas, você precisa ser um cara de vendas. Enquanto eu não assumi isso, enquanto eu achei que eu era só artista e que eu não era um cara de vendas e que eu não nasci para ser vendedor e que eu não gostava de vender e que eu não gostava de me relacionar, de prospectar, de falar do meu negócio, cara, eu não tive um negócio. Enquanto eu me portei dessa forma, eu não tinha um negócio de fato, eu tinha uma aventura, eu tinha uma brincadeira. Eu tinha uma produtorinha, eu não tinha um business. Por mais artista que você seja, irmão, por melhor que você seja na arte, na técnica, nos vídeos, por melhor que você seja, aprenda a vender. Aprenda a vender o que você faz, aprenda a vender o que você faz, aprenda a vender o seu trabalho, aprenda a vender o seu trabalho. É quase um pedido que eu estou te fazendo. Era para ser uma orientação. Mas está virando quase um pedido. Aprenda a vender o seu trabalho. É o meu conselho mais profundo. Aprenda a vender o seu trabalho. Venda, venda, venda. Faz parte do que é o seu trabalho. Nem tudo é sobre o que a gente gosta. Nem tudo é sobre o que a gente prefere. Tem coisas que precisam ser feitas. Vendas precisam ser feitas. O setor de vendas, a área comercial da sua produtora precisa ser implementada. O setor comercial, a área de vendas do seu negócio de uma pessoa só precisa estar ativa, precisa ser implementada. Senão você não tem um negócio. Você tem sorte. Você conta com a sorte. E o problema de contar com a sorte é que às vezes você perde. O problema de ter uma aposta em mãos é que boa parte das vezes você perde. Você precisa de algo sólido. Se você quer fazer disso a sua vida, seu futuro, o futuro da sua família, assuma o posto de vendedor. Exponha-se às vendas. Tem muita coisa que a gente não gosta porque a gente ainda não tem o conhecimento e porque a gente ainda não usufruiu dos resultados. A partir do momento que a gente extrai os resultados, começa a ter resultados, a gente passa a amar. Com a academia é assim. Odeio academia, porra.
Você olha no espelho depois de um tempo e você vê que ou perdeu peso, ou diminuiu gordura, ou construiu músculo, ou ficou mais bonito, mais confiante, você passou a gostar mais de você. Você vai passar a gostar daquilo. Amar talvez seja forte. Eu amo treinar, né? Mas talvez você vai passar a gostar. Talvez você não goste de vendas, porque você ainda não teve os resultados da venda. Provavelmente você não é bom em vendas porque você nunca se expôs a vender. Nunca se colocou no papel de vendedor. Egon, como é que eu fico bom em algo? Cara, repete, se exponha. Família, eu faço em média 8 apresentações, umas duas por dia, uma por dia, às vezes 2 por dia, umas 8 apresentações da Sandy por semana para novos potenciais clientes. Meu time de pré-venda traz essas vendas na minha agenda, né? E eu faço 8 novas apresentações da Sandy. Ao longo da minha vida já foram mais 500. A número 500 é muito melhor do que a primeira. A primeira eu entrei nervoso, suando frio, inseguro. Foi ruim. Hoje é bom pra caralho. A milésima vai ser infinitamente melhor do que essa agora de número 500. Aprimoramento contínuo. Repetição. Você só fica bom no que você repete. Hoje eu entro na reunião, eu já não suo mais, já não fico mais com medo, já não fico mais nervoso. Pelo contrário, eu entro com energia, entro bem, entro confiante, entro convicto do que eu tenho para fazer, entro seguro, porque eu treinei, pratiquei, aprendi a gostar. Hoje eu gosto de fazer. Hoje eu gosto de fazer porque eu sei o tamanho dos resultados que aquilo me gera. E já foi um bloqueio, já foi algo que eu tive medo. Assim como outras milhões de coisas, mas aqui a gente está falando sobre vendas. Mas isso se aplica em várias áreas da sua vida. E quando eu falo de vendas, eu estou falando de máquina de vendas muito, mas estou falando dessa venda ativa em todos os campos também. Isso se aplica a outros campos da venda. Se torne um vendedor para você se relacionar como um vendedor do seu negócio, como um representante comercial do seu negócio, como um player do mercado. Para você se relacionar dessa forma, se portar assim em reuniões, se portar assim em eventos, se portar assim em momentos em locais de networking, se portar assim nas redes sociais. Assuma o posto de vendedor. Não tem problema nenhum, isso não é feio vender, muito pelo contrário. Eu vendo a Sandy quando é o momento de fazer essas vendas. Eu vendo o meu trabalho educacional enquanto mentor, quando é o momento. Não tenho vergonha alguma de chegar aqui no momento certo e te fazer uma oferta, te apresentar um produto, te apresentar uma iniciativa, uma ideia, um projeto, uma aula, te convidar para algum evento. Isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Mas tudo isso eu tive que aprender a fazer. A primeira vez que eu fui, por exemplo, trazendo para esse lado educacional, a primeira vez que eu peguei o story para botar um arrasta para cima, um link, nervoso, suadeira, frio na barriga, repete, erra, acerta, fica inseguro. Pô, será que deveria? Será que não deveria? Hoje já faz parte da minha vida, já faz parte do meu trabalho, faz parte de quem eu sou e de quem o meu trabalho precisa que eu seja, de quem a Academy precisa que eu seja. Eu sei que se eu fizer aquilo ali, eu estou fomentando todo um ecossistema, eu estou transformando vidas, transformando a vida de profissionais, eu estou trazendo mais colaboradores para dentro e capacitando mais profissionais e crescendo esse negócio. Eu estou movimentando o audiovisual no país, eu sei que aquele link ali, ele representa muito mais. Eu posso ser julgado por aquele link em algum momento, alguém pode não gostar. Em algum momento na minha trajetória eu fui me aprimorando e me sentindo inseguro algumas vezes ao fazer, mas hoje flui com naturalidade, porque eu sei que aquilo é o que tem que ser feito e é o certo a se fazer. Assim como todas as vezes que eu prospecto e apresento a Sandy para o meu cliente. Assim como eu aceito todas as vezes, quando eu recebo um não, quando uma porta se fecha, quando uma porta não se abre, quando eu tenho uma recusa de um cliente, eu entendo que faz parte do jogo. Você precisa desenvolver essa inteligência e essa resiliência de que faz parte do jogo. Não são todos os clientes que vão te comprar, não são todos os clientes que querem, não são todos os clientes que fazem questão do seu trabalho, que valorizam o seu trabalho. Aliás, a maioria não te quer, a maioria não te valoriza. O seu trabalho é para poucos e bons, é para os clientes certos. E esses clientes certos, se você fomentar essa busca, essa procura, a tendência, existe uma chance muito maior, oportunidade muito maior de que você os tenha de fato. Tá dado o recado, família. Espero que essa chave tenha virado para você, que ela seja transformadora, assim como ela virou para mim. E ela foi transformadora na minha jornada. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, encaminha para um brother teu, encaminha para um amigo que precisa ouvir isso. Encaminha para um profissional do audiovisual, amigo seu, que precisa ouvir isso. Pega esse link e manda para essa pessoa. Fala, irmão, ouvi isso que o Egon falou. Lembrei de você.